Então, vamos começar. Bom, voltando, né, um pouquinho na aula passada, a gente estudou sobre transportes, né? Como as coisas fazem para entrar dentro da célula. E essas coisas que a gente estudou são substâncias, né? Que entram, são nutrientes que a gente precisa, são íons, sais, enfim, coisas que entram, ou também coisas que saem, né? O transporte, fica entrando e saindo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as coisas que são produzidas dentro da célula e saem dela para o nosso corpo utilizar em alguma outra coisa, e também sobre digestão. A digestão vai ser ou coisas vindas de fora, que a célula vai quebrar, vai digerir, tipo igual o estômago mesmo nosso, né? Digere, quebra as coisas para utilizar, ou coisas de dentro mesmo. Ah, para quem não me conhece, entrou agora, né? Sou Thaís, esqueci de me apresentar. Então, para a gente falar um pouquinho disso, eu vou voltar nas organelas da célula, né? Dentro da célula, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso e o liso. Então, eu vou dar uma retomadinha nelas, se vocês ainda não viram. Que isso é muito importante para a secreção. Elas que vão produzir as substâncias para secretar. O que acontece? O retículo endoplasmático liso e o rugoso, né? Esse aqui, rosinha, ele tem umas bolotinhas. Então, ele é rugoso. Quando a gente olha a célula, a gente vê um núcleo. Às vezes, o vestibular cobra muito localização, que é o quê? Então, vai ter um núcleo no centro. Em volta dele, vai ter esses trenzinhos com bolotinhas. É o nosso retículo endoplasmático rugoso. E aqui é o liso. Eles são organelas, né? Eles são coisas que estão dentro da célula, que a gente chama de organelas. Eles são membranosos. O que é membranosa? Eles possuem essas membraninhas aqui. E a função deles é produzir e secretar substâncias, além de outras funções, tipo, eles fazem um transporte ali dentro deles, né, por esses canais. O endoplasmático liso, ele é muito associado à desintoxicação. Então, e o que o rugoso faz? O rugoso, essas bolotinhas dele, são ribossomos. E os ribossomos são organelas responsáveis por produzir proteínas. Então, o nosso rugoso vai estar sempre produzindo proteínas. E o liso? O liso vai produzir lipídios. Então, lembra, rugoso, bolinha, vai fazer proteína, porque ele está com ribossomo, e o liso, lipídios. O complexo golgiense é outra estrutura para a nossa secreção celular. E o que ele é? Ele é um conjunto de saquinhos membranosos, empilhadinhos aí, que o que ele faz? Ele secreta essa substância, todas as substâncias que ele recebe, e ele também, antes dele secretar, ele vai armazenar e vai transformar. Tipo, às vezes pode chegar uma proteína para ele, ele vai pegar essa proteína, ele vai concentrar ela, ou ele vai diluir, ele vai transformar a substância. Às vezes é uma proteína inativa, ele pode transformar em ativa, ele transforma as coisas. Então, ele tem uma face em que ele recebe as coisas lá dos retículos que a gente viu, recebe, aí ele armazena, e outra face que ele vai soltar as coisinhas. Né? Aqui do retículo endoplasmático para o complexo golgiense, aqui onde ele vai soltar as vesículazinhas. Tá, então, o que é uma célula secretora? É todas aquelas que vão secretar substâncias. E como elas vão fazer isso? O meu retículo endoplasmático, agora eu vou falar de proteína, né? Do rugoso, ele vai produzir as proteínas, ele vai soltar um pequeno saquinho
com essas proteínas que vão caminhar ali no meio da célula, né? Ó, aqui tá a nossa célula, ele tá mostrando a localização bonitinho. Ele vai até o complexo golgiense, aí o complexo golgiense vai transformar, armazenar, vai soltar os sacozinhos que vão para a membrana plasmática e ó, vão liberar para fora da célula. Então, nossas células, elas vão produzir as coisas e se aquilo for necessário, ela vai soltar para fora. Por exemplo, insulina. Ela é produzida dentro das nossas células, né, das nossas células do pâncreas. Então, cada célula produz uma insulina. E como é que ela vai liberar para fora da célula e ir para a nossa corrente sanguínea? Desse jeitinho aqui, gente. Ela vai pegar, vai ir para o complexo golgiense, vai sair e liberar. É assim que a nossa insulina sai da célula. Oi, boa noite, Enzo. Acabei de ver a mensagem aqui. Então, é desse jeito. Então, essa é a importância da célula secretora e da gente conhecer todas essas organelas, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo golgiense, que isso está acontecendo na gente. Então, biologia, isso vai cai bastante. Tá. Aqui é outro desenho, exemplificando como isso acontece, né? Aqui eu tenho nosso retículo endoplasmático. Às vezes, por exemplo, eles podem dar essa imagem e perguntar, o que é isso? E o que está acontecendo aqui? Então, aí vocês vão responder, retículo endoplasmático rugoso, aqui é o complexo golgiense, ele concentra e manda para fora para secretar. Digestão celular. A digestão celular, né, como eu falei, ela pode vir tanto de coisas que vêm de fora e entrar, como de dentro. Mas como é que ela vai digerir? Ela vai entrar na minha célula, no estômago. Dentro da nossa célula, a gente vai ter uns pacotinhos também, umas pequenas bolinhas, tipo as que saem do complexo golgiense. Inclusive, essas bolinhas vêm do complexo golgiense, e eles chamam lisossomos. E o que ele tem dentro dele? Ele tem enzimas digestivas, é como se fosse o nosso estômago. Então, o lisossomo, ele é o estômago da célula, gente. Ele tem enzimas digestivas chamadas hidrolases. E aí, nós temos vários tipos de digestão. Nós temos a digestão autofágica, que é a digestão dentro da própria célula, dentro ela mesma vai fazer. O que acontece? Assim, por exemplo, a nossa pele ela vai ficando velha e ela vai perdendo a função. O que acontece? Ela vai morrendo, né? E aí vai expelindo, vai criando novas células. Essa digestão autofágica é o que acontece, por exemplo, para a apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular. Então, as células da nossa pele, né, elas vão morrendo cada dia e novas vão surgindo, né? Tanto é quando a gente fala vai fazer limpeza de pele para tirar as células mortas. Elas morrem como? Por apoptose ou autólise. Isso chama morte celular. Então, essa digestão vai ser feita desse jeito, ó, a célula está para morrer, ela precisa morrer, já deu tempo dela, o lisossomo vai liberar as enzimas dele e vai matar essa célula, vai sofrer apoptose. Isso é um exemplo de digestão da própria célula, dentro dela mesma. E qual outro tipo? Reciclagem de organelas velhas. Eu tenho um retículo endoplasmático rugoso lá que ficou velho, não está mais produzindo proteína. O que eu tenho que fazer? Eu vou deixar ele parado lá ocupando um espação dentro da célula? Gente, eu preciso trabalhar na minha célula. Não, eu vou lá, pego o lisossomo e reciclo isso. Ele engloba essa organela e as enzimas vão digerir ele só que isso não causa morte, tá? Isso só vai reciclar aquela organela e vai ser usado ali para o processo. Outra coisa, em falta de nutrientes. Vamos supor que a pessoa ficou um tempão sem comer, assim, coisas de dias, de desnutrição severa, e eu preciso de nutriente, eu não sei de onde eu tirar, essa pessoa não está comendo tem dias. A nossa célula, ela pode pegar essas organelas de dentro dela e quebrar
isso em nutriente para utilizar, para tentar se manter viva. Isso é uma coisa que acontece. Outra coisa, que é um exemplo muito comentado, que é a transformação de eritroblastos em hemácias. O que é eritroblastos? Eritroblastos são as nossas células sanguíneas antes de perder o núcleo. Quando elas são produzidas, elas chamam eritroblastos. E aí depois elas viram hemácias. Por quê? Porque elas vão perder o núcleo. E como é que elas perdem o núcleo? Por digestão. Vai lá um lisossomo, digere o núcleo, ela fica sem núcleo. A hemácia, inclusive, tem essa concavidade aqui, esse buraquinho, porque ela não tem núcleo. Ela é uma célula nucleada, e isso acontece por essa digestão. Um exemplo muito clássico de digestão autofágica, que cai também bastante nas provas de biologia, é girino. Porque o girino, para ele virar sapo, ele precisa perder a cauda dele. E como é que ele vai encurtar aquela cauda? O que está ocorrendo ali? Para ele encurtar a cauda, ficar a cauda. Digestão autofágica. Os lisossomos dele vão soltar as enzimas, vão destruir as células ali, ela vai sofrer apoptose. Então, muito clássico. Caiu cauda de girino regredindo, apoptose. Digestão autofágica. E é assim, gente, olha que mágica. Aí ele vai meio que matando as células dele para ficar sem a cauda. E assim a cauda some. Aí aqui é um exemplo, né? Aqui, por exemplo, tem as organelas velhas, igual eu falei. Aí a nossa célula vai dar um sinal. A gente está sem nutriente ou está velho, está produzindo nada. Aí o vacúolo autofágico, a gente vai chamar, vai ser formado, ó. Ele forma um vacúolo autofágico, que é vacúolo. Toda bolsinha que forma dentro da nossa célula, a gente vai chamar de vacúolo. Aí tem o vacúolo digestivo, vacúolo autofágico, depende do nome. Como aqui ele vai fazer aquela digestão autofágica em si próprio, a gente vai chamar de vacúolo autofágico. Então, vai formar o vacúolo autofágico, aí ele ficou aqui bonitinho, né? Aí o lisossomo vai ver e falou, opa, tem que ir lá quebrar isso aqui. Aí o lisossomo chega, joga todas as enzimas dele para cá, e isso vai ser quebrado e vai ser usado como nutriente, porque é como se fosse nosso estômago, digeriu, jogou para fora. Tá, agora nós temos umas palavrinhas que é muito importante a gente diferenciar elas e conceituar, porque isso é cobrado, assim, a diferença entre elas. Eu tô falando, né, do processo de entrada, né? Quando eu falo do processo de entrada, eu vou falar de endocitose dentro. Quando eu falar do processo de saída, eu vou chamar de exocitose. Lembra de exit, saída, exocitose. E o que acontece, né? Exocitose, saída de substância. Eu vou ter aqui, lembra que eu falei? Tudo vai chamar vesícula. Vesícula exocítica. Na outra, chamar vesícula autofágica. Se for para digerir, vai chamar vesícula digestiva. Essa vai ser sempre vesícula alguma coisa. Então, como aqui vai acontecer a exocitose, ela vai chamar a vesícula exocítica. Então, ela vai sair da célula e isso eu chamo de exocitose. Quanto à entrada na célula, eu tenho 3 termos aqui diferentes. Entrada, eu posso chamar tudo de endocitose, mas eu posso chamar de maneiras específicas, né? Como a pinocitose. A pinocitose, ela é a entrada de partículas pequenas, de líquidos ou de sólidos pequenos dentro da nossa célula a partir de uma invaginação desse buraquinho aqui que está formando. Então, ele entra por um buraquinho. A fagocitose, ela é a entrada de partículas maiores, partículas sólidas, por meio de pseudópodes, que são esses pezinhos assim, ó, ele vai englobar, olha a diferença, a pinocitose, partículas sólidas pequenas ou líquidas, e a célula está aqui, ela vai fazer assim, ó. Na fagocitose, a célula está aqui, ela vai fazer assim, ó, englobar. E são partículas maiores. Esse pseudópode, né? Uma coisa que um professor meu uma vez falou, nunca esqueci. O que é um pseudópode? Caiu lá, pseudópode. Pseudo geralmente é falso, né? Pseudo. E pode.
lembra pé, então ele é um falso pé. Então, pseudópodes são falsos pés, assim. E aí eu sempre lembrei o que é isso, porque a célula vai meio que formar um falso pé ali para englobar isso. Tá, aí como acontece a ação desses lisossomos? Por meio da fagocitose. Vamos ver o esquema completo aqui. A partícula vai estar aqui fora da nossa célula e vai ocorrer aqui a fagocitose, ó. Invaginou, formou um fagossomo. Se não chamar vesícula, vai pegar aqui, ó, fagocitose e colocar somo, tipo lisossomo. Formou um fagossomo. Nisso, o lisossomo, que saiu aqui do sistema golgiense, complexo golgiense, saiu um lisossomo e funde com esse fagossomo, que vai formar o quê? Tá digerindo, o vacúolo digestivo. Também pode ser chamado de lisossomo secundário, que é um lisossomo com alguma outra coisa. Ele vai digerir, vai formar o vacúolo residual, que vai ser excretado para fora da célula. Então, excreção a gente chama de exocitose. Posso chamar também de plasmocitose, mas mais comum é exocitose. E autofagia, quando vem de dentro da célula, né? Isso daqui está vindo de fora. Eu tenho uma organela velha aqui, aí eu vou formar um vacúolo autofágico em volta dela, o lisossomo vai entrar aqui, vai digerir, vai formar um vacúolo residual e vai sair para fora da célula. E é isso, agora a gente vai fazer um pouquinho de exercício, essa aula bem curtinha. Alguma dúvida? Tá de boa? Thaís, Oi? na parte da endocitose, eu preciso saber o nome de todas elas ou posso só usar a endocitose mesmo? Não, é bom saber o nome de todas elas, porque às vezes cai fagocitose. Então, precisa sim. Por isso que eu falei das duas, porque elas são específicas, então é uma coisa que cai sim. Deixa eu tentar entrar aqui na lista de exercícios. Mas depois de um tempo vai ficando meio intuitivo, sabe? Porque aí endocitose, você lembra mais ou menos de fagocitose. Só é muito nome. Biologia é muito nome. João Vitor tá falando que deu para entender, mas é muito nome. Então, decorem, gente. Cadê aqui? O slide da... Aí sim, a gente tem que saber o que é uma pinocitose e o que é uma fagocitose. Não tem jeito, assim, porque às vezes vai cair esse trem específico e aí você não consegue... Mas, ó, endocitose, pinocitose, fagocitose, pelo menos tem a mesma terminação. Dá para dar uma ligadinha neles, assim, qualquer coisa se cair. Genética. Ah, depois eu que vou dar genética, hein? Daqui a pouco a gente começa a genética. Agora nós vamos fazer uns exercícios. Só vou entrar na lista aqui. Nem porque eu já não deixei aberta a lista. Tá todo mundo vendo minha tela. Aí, vamos para alguns exercícios para fixar isso. Das outras aulas passadas, alguém tem alguma dúvida? Conseguiram fazer exercício? Como é que foi? Tá tudo tranquilo na cabeça de vocês? Decorando os 1000 nomes de biologia? Aí você diz que está tranquilo. Essa lista aqui, eu misturei um pouco da aula passada com essa aula, porque às vezes são coisas que se misturam. Tá tranquilo na medida do possível, mas não, isso vale a pena, gente, vocês vão passar. Bom, então vamos começar com o exercício aqui. Olha essa questão, ela mistura a nossa aula passada com essa aula de agora. Então, ela está pedindo a que está errada. Aí, se vocês quiserem digitar no chat a resposta que vocês acham certa,
Essas vocês acham erradas? A difusão simples é um tipo de transporte passivo, através da membrana plasmática, que ocorre quando existem condições de gradiente de concentração sem haver gasto de energia. A difusão facilitada utiliza proteínas carreadoras para o transporte de açúcares simples e aminoácidos através de membrana, constituindo, por essa razão, um processo de transporte ativo. A membrana plasmática é formada por uma camada bimolecular de fosfolipídios. Ah, essa daqui eu já coloquei, não sei se já tiveram aula sobre isso, mas a membrana de todas as células, são uma dupla camadinha de lipídios, que são esses fosfolipídios, onde estão dispersas moléculas de proteínas globulares dispostas como um mosaico. Qualquer processo de captura por meio do envolvimento de partículas é chamado de endocitose. Na fagocitose, a célula engloba partículas sólidas para através da emissão de pseudópodes, que as engloba formando um vacúolo alimentar denominado fagossomo. Vocês têm alguma sugestão de qual é incorreta nessa? Ó, o chat já está fervendo. Você acha que essa é incorreta? Alguém tem mais alguma opinião? É incorreta. Olha a pegadinha do vestibular. Aí você lê correta, e você lê qualquer uma correta lá, é safado mesmo. A D? Vê se mais alguém tem alguma opinião. D, então vocês acham que a D tá errada. Ó, os processos de captura que eu tenho são fagocitose e pinocitose, e as duas chamam endocitose. Então, qualquer processo de captura por meio do envolvimento de partículas é chamada de endocitose. Então, qualquer captura, igual a aula que a gente teve agora, chama endocitose. Mas, voltando na aula passada, gente, a difusão facilitada utiliza proteínas carreadoras, tá certo? Para o transporte de açúcares simples e aminoácidos através da membrana, constituindo, por essa razão, um processo de transporte ativo. Vocês lembram? A difusão facilitada junto com a difusão simples, apesar de ter uma proteína carreadora, ela não é ativa. Então, aqui no nosso caso, a B é incorreta. Essa D está certinha. Qualquer processo de captura por meio de partículas é chamado de endocitose. Isso é passivo. Então, a B que está errada. Então, qualquer processo mesmo chama endocitose. Só que eu tenho aqueles específicos, que são a fagocitose e a pinocitose. O geral é tipo endocitose geral. E os específicos, fagocitose e pinocitose. Então, a D tá certa. Então, nunca esquece, difusão facilitada é passiva. Agora, vamos para outra. Essa daqui também é da aula passada, vamos fazer para a gente dar uma relembradinha, vocês ficarem afiados, porque, gente, isso difusão, transporte ativo, passivo, cai bastante. Aí, depois a gente pula para outras mais dessa aula. Devido à sua composição química, a membrana é formada por lipídios e proteínas. Ela é permeável a muitas substâncias de natureza semelhante. Alguns íons também entram e saem da membrana com facilidade devido ao seu tamanho. No entanto, certas moléculas grandes precisam de uma ajudinha extra para entrar na célula. Gente, se eu estou no vestibular, geralmente eu vou grifando assim partes que eu acho importante. Essa ajudinha envolve uma espécie de porteiro. Gente, falou porteiro. Eu meio que lembro daquela proteína lá da difusão facilitada, hein? Ela ajuda a carregar as coisas. Que examina o que está fora e o ajuda a entrar. No texto, e na ordem que aparece, a autora se refere a... Então, primeiro ela começa falando a composição química da membrana, lipídios e proteínas. Não sei se vocês já estudaram isso em outra matéria, mas ela está falando do modelo mosaico fluido da membrana plasmática, né? Está falando aos poros, não. Está falando do modelo mosaico fluido.
ela é permeável a muitas substâncias de natureza semelhante. Tá, então tá falando que ela é permeável. Alguns íons também entram e saem da membrana com facilidade devido ao seu tamanho. Então, elas entram e saem com facilidade. Então, difusão. Vamos ver onde tem difusão aqui. Entrar e sair com facilidade, difusão. Osmose, transporte ativo, não, ela entra com facilidade, ela não precisa de difusão, tá? Só que algumas precisam de uma ajudinha extra para entrar. Essa ajudinha envolve uma espécie de porteiro que examina o que está fora e o ajuda a entrar. Bom, se ela precisa de uma ajudinha a mais, né? Então, não é transporte passivo, então provavelmente é um transporte ativo. Transporte passivo, não. Pode ser também a difusão facilitada e a osmose. E a permeabilidade, não. Então, ou é nossa A ou é nossa D. Mas, pelo começo, né, ela está falando, não está falando dos poros da membrana plasmática. Ela está falando do modelo mosaico fluido. Então, nossa alternativa aqui, se eu estou certa, é a A. Depois eu vou lá para conferir. Então, ela falou aqui, ó, entra com facilidade, a gente vai pensar em difusão, transporte passivo. Então, transporte ativo, a gente já vai excluir. E na outra, que ela falou ajudinha, ou a gente vai pensar em transporte ativo, ou na difusão facilitada, que tem aquela proteína para ajudar. Tá, agora vamos para algumas dessa aula. E parar com as da aula passada. Depois vocês fazem essa. Essa lista tá lá no Drive que eu mandei para vocês. Aqui, começou algumas da nossa aula. Quando há infecção bacteriana, os neutrófilos são células do nosso sistema imunológico, englobam os patógenos e os destroem. No processo de destruição dessas bactérias ocorrem sucessivamente. Então, ele vai englobar uma bactéria. Se ele vai englobar, ele vai fazer endocitose, fagocitose, é patógeno. Pode ser fagocitose, pode ser endocitose, né? Depois, o que vai ocorrer? Gente, formação de vacúolo autofágico? Não. Eu vou até botar essa de vermelhinho. Não vai formar autofágico, porque tá vindo de fora. É uma bactéria que ele tá englobando. Então, autofágico nem a pau. Não é nenhum que é autofágico. Vai formar um fagossomo ou já vai direto para o ataque lisossômico? Não sei, vamos para o resto. Formação do fagossomo. Tá, entrou ali por fagocitose, formou um fagossomo. Formação do vacúolo digestivo? Pode ser, porque daí o lisossomo vai entrar, vai digerir. Degradação bacteriana, vai degradar a bactéria. E plasmocitose, vai jogar para fora. Parece que tá certo. Pinocitose, aí vai ter ataque lisossômico. A formação do vacúolo digestivo e exocitose. Essa daqui também parece certa, hein? Porque... Mas qual dessas vocês acham? Vocês acham que é a A ou que é a D? Pensando que ele vai englobar uma bactéria. Lembra que pinocitose são partículas pequenas e endocitose são partículas grandes. Vamos ver quem acha o que aqui. A. Eles acham que é A. Vamos ver nossa respostinha. Eu nem conferi as outras. 8 é A. Vocês viram o gabarito, né? Arrasaram. Ela realmente está mais correta. Por quê? Pinocitose, como eu falei, são gotículas pequenas. E outra coisa que não faz sentido aqui, já vai direto para o ataque lisossômico. As outras que eu fiz, que eu não conferi a resposta, vamos conferir. A1 a gente respondeu B, A2, A. Vamos ver se a gente acertou as outras também. 1B, 2A, olha, acertamos. Agora a 9, gente, arrasaram nesse, hein? Vocês lembraram que pinocitose é partícula líquida, né? Certeza.
E o ataque lisossômico aqui também estava bem esquisito. Na nossa 9, algumas partículas não são capazes de atravessar a membrana plasmática da célula e precisam ser incorporadas de outras maneiras. As partículas dissolvidas em águas, tais como os polissacarídeos, são incorporados à célula por... que vocês acham que é essa daqui? Então, ele fala de partículas dissolvidas em água, elas não são capazes de atravessar, elas entram por pinocitose, exocitose, fagocitose, dissolvida em água, C, pinocitose. Vamos ver se Pinocitose. arrasaram, C, falou em partícula de água, né? Certinhos. Querem mais uma? Ou paramos por aqui? Tá dando para aprender com essas questões? Se vocês quiserem alguma específica dessa lista? Tá. Aqui na 10, por exemplo, vamos para 10. Após a captura de uma partícula por fagocitose, ocorre a formação de uma bolsa com a substância em questão em seu interior. Esta se desprende da membrana plasmática e passa a ficar no interior da célula, onde se funde aos lisossomos, formando o chamado, juntou com o lisossomo. Então, essa aqui tá fácil. Falei que juntou com o lisossomo, que é o nosso estômago. Vácuo digestivo. Arrasou. Isso mesmo. Juntou com o lisossomo, que é o nosso estômago, vai formar um vácuo digestivo que vai digerir. Vamos só confirmar, porque, né? É isso mesmo. A 11, alguns protozoários obtêm alimento englobando por pseudópodes, os nossos falsos pés. Partículas sólidas presentes no meio. Sólidas, esse processo é denominado... Aí vocês vão arrasar, tenho certeza. Fagocitose. Sim, arrasaram. Só conferindo aqui rapidão, o 11A. Tem um que eu achei interessante, eu nem li ele direito, sobre a nossa aula passada, aí depois eu vou fazer essa e a gente encerra. Porque, para não ficar muita dúvida com aquele negócio de, a célula murcha, a célula não murcha, do meio mais concentrado, do meio menos concentrado, né? Aí eu queria fazer uma dessa. Vamos fazer essas 5 aqui, ó. Hemácias foram colocadas em uma solução de concentração desconhecida, tendo após um certo tempo sofrido hemólise. Hemólise lembra lise, rompimento. Em função desse resultado, foi possível dizer que a solução em questão apresenta-se, então eu tenho uma célula, ela inchou e estourou. Então, em qual meio que eu coloquei ela? É isso que essa pergunta está perguntando. Eu acho que esse assunto é um pouquinho mais complexo, eu vou dar uma voltadinha nele. Se vai entrar água nele, significa que ele está mais concentrado, e o meio de fora está menos. Então, ele foi colocado numa solução atônica? Não, se fosse colocado numa igual, não ia acontecer isso. Com alta concentração de sal? Não. Se fosse um meio mais concentrado, ia sair água da célula, não ia sofrer rompimento. Vamos ver, alguém já respondeu aqui. C, arrasou, isso mesmo. Hipotônico, por quê? Por que que ela foi colocada no meio hipotônico? Por ser colocado em um meio menos concentrado que ele, a água foi entrando, inchou isso e sofreu lise, hemólise. Então, foi no meio hipotônico. Isso daqui cai bastante, gente. Esses nominhos assim, ó, hipotônico, hipertônico, qual meio botou, às vezes confunde. Então, é bom a gente fazer bastante exercício sobre isso. Aí, é isso, gente, por hoje. Hoje a aula era mais tranquilinha, foquei em exercício. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. E boa noite para vocês, boas aulas que ainda tem. Qualquer dúvida, tamo aí.